Então hoje, gente, eu vou falar sobre a experiência que eu tenho com as minhas suculentas e como elas ficam coloridas, né? A primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que eu não uso nada químico no meu jardim. As minhas suculentas, elas ficam coloridas naturalmente, tá? Então, isso é tudo produto do quê? Do sol, do estresse do frio, muitas das vezes o substrato pobre em nutrientes, poucas regas. Isso tudo ajuda com que elas fiquem coloridas. Claro, gente, o gênero, a espécie também ajuda. Exemplo, é característica da Echeveria melaco ficar nessa coloração amarronzada. Tá vendo que coisa mais linda? Então, é característica dessa planta ficar nessa cor, né? O que você vai ter que fazer é dar bastante sol para essa planta, para que ela fique colorida. Outro fator que pode ajudar a melaco a ficar colorida, além do sol, é você cultivar ela em vaso de barro. O vaso de barro, ele vai reter a umidade, né, fazendo com que o substrato seque mais rápido, e isso também vai ajudar, porque o estresse hídrico ou a falta de umidade no substrato, ele ajuda a sua suculenta a ficar colorida. E qual a quantidade de sol para que elas fiquem coloridas dessa forma, gente? Então, a quantidade de sol, gente, ela tem que ser acima de 6 horas diárias. Você pode conseguir uma suculenta colorida com menos de 6 horas? De repente, você até pode, tá? Porque eu tenho suculentas que são coloridas com menos de 6 horas de sol diárias. Mas aí você vai ter que ter, né, cuidado nas regas, não molhar muito. O vaso de barro vai ajudar para que ela fique colorida. Outra coisa, a adubação, né? A adubação, ela tem que ser feita com muita cautela, porque o que o adubo faz? O adubo faz a planta crescer, não é mesmo? Então, se você adubar ela demais, ela vai crescer muito, vai ficar estiolada e vai perder a cor, porque os nutrientes que tem no adubo, eles também ajudam no crescimento. E quando a planta cresce demais, gente, ela tende a ficar verde, né? Ela tende a ficar mais verdinha. Então, isso também vai fazer com que a sua suculenta não fique tão colorida. Então, né, se você quer suculentas coloridas, dê um pouco mais de horas de sol. Acima de 6 horas diárias é o indicado. Eu não tenho mais de 6 horas de sol diária, Ruth. Então, você vai ter que fazer no estresse hídrico, né? Adubar menos, não adubar tanto, molhar menos, para que você tenha uma suculenta colorida. Outro fator também que eu tenho percebido, gente, que ajuda na coloração das suculentas, é elas serem cultivadas em lugares mais altos. Suculentas que são cultivadas em lugares mais altos, o exemplo assim, ó, ali em cima nas bancadas, em cima de um muro. Também eu tenho suculentas que eu cultivo na cidade, que eu cultivo em cima de um muro. Essas suculentas, gente, elas atingem a coloração mais rápido do que as outras que estão nas bancadas mais embaixo. Eu tenho percebido isso também. E não só eu tenho percebido isso, como uma querida inscrita aqui no canal, a Sueli, também falou, né? Que ela percebe que as suculentas delas, que ela cultiva em lugares mais altos, elas são bem mais estressadas e coloridas do que aquelas que ela cultiva nas bancadas que estão mais, né, mais embaixo. Então, é uma outra dica também que você pode ter aí, né, para você estar cultivando as suas plantinhas. Cultivar elas em locais mais altos, assim você vai ter plantinhas mais coloridas. E nem sempre, gente, o sol é um fator determinante para que as suas suculentas fiquem coloridas. Exemplo, esse é um exemplo, gente, da minha experiência aqui no meu jardim. Se no seu jardim é diferente, tudo bem. Mas para mim, eu quero deixar bem claro aqui, é dessa forma. Os meus eônios kiwi, eles só ficam assim coloridos, ó. Coisa linda, né? No inverno, quando há sol. Tem muito sol, só que é um sol não tão forte quanto o sol do verão. No verão, eles ficam totalmente verdes, justamente porque eles entram também em dormência. É um período em que eles não estão ativos, eles se desenvolvem muito lentamente. Então, o que acontece com os meus eônios
no verão, eles ficarem bem verdinhos. Esse outro aqui, gente, ó, essa coisa linda aqui também, que eu tenho que colocar a identificação dele aqui, que agora eu não estou lembrando, também. No verão, ele não fica com essas folhinhas tão amarronzadinhas. Ele entra em dormência, ele fica com a rosetinha bem menorzinha e fica mais averdeado. Não sei, tá? Essa é a experiência que eu tenho aqui no meu jardim. Se de repente você tem uma experiência diferente aí no seu jardim, deixe para mim aqui nos comentários. E nós temos algumas suculentas que a coloração realmente assim é incrível, gente. Aqui eu tenho o Sedum Hebracteatum. Olha só, que coisa mais linda. Deixa eu me virar assim, de repente consegue ver melhor, gente. Eu tenho só essa rosetinha que tá mais formadinha, que não cresceu haste floral no miolo. Os outros que eu tenho, todos eles cresceram haste floral no miolo, então eles não estão tão bonitos como esse. Que pena. Mas a coloração desse Sedum, assim, ela realmente é incrível. E, gente, ela só vai ficar assim no inverno. No verão ele não fica tão marcadinho, né? Tão presente essa coloração maravilhosa neste Sedum. Outro fator que eu tenho percebido, gente, que isso é nítido, pelo menos aqui no meu jardim, pois eu tenho um jardim onde eu cultivo suculentas no tempo e cultivo suculentas em local coberto. O meu lugar coberto, gente, que eu falo, é uma estante no beiral da casa, com muita luminosidade e com sol no mínimo de 4 a 6 horas diária. 6 horas, gente, eles pegam no verão. No inverno, elas já vão pegar em torno de 4 horas de sol. Aqui o que eu faço é molhar muito pouco para que elas fiquem coloridas. Elas também atingem uma coloração incrível, maravilhosa. Ó, ficam com as bordinhas bem marcadas. Olha que linda essa Black Prince, gente, bem marronzinha. Isso já é uma característica dessa planta também ficar nessa coloração. Aqui embaixo eu tenho uma perle também que está muito bonita. Então, suculentas dessa forma, né, em local coberto, também vão ficar bem coloridas. Aqui eu tenho uma melaco, ó. Porém, a coloração das suculentas que são cultivadas em local coberto é diferente das suculentas que a gente cultiva no tempo. Por isso a minha paixão pelas suculentas no tempo, né? Por isso que eu tenho tantos vasos de suculentas no tempo. Deixa eu até lá mostrar para vocês verem a comparação dessa suculenta que é cultivada com bastante sol também, porém é em local coberto, e de uma que eu tenho, o meu vaso que eu já mostrei para vocês, né? Que está no tempo. Ó, gente, tá vendo? O porquê dessa paixão de cultivar no tempo? Eu sei que é mais arriscado, né? Elas recebem muita água da chuva, nós temos, né, tempestades, nós temos o sol muito quente, mas nesse caso aqui, com a melaco, eu particularmente prefiro ela assim, no tempo, mais rústica. Deixa eu mostrar bem verdinho para vocês fazerem a comparação de uma planta para outra. Eu consigo ter suculentas coloridas o ano inteiro? Sim. Essa aqui ela vai ficar, gente, colorida o ano inteiro, sendo cultivada ali na minha bancadinha, né? Eu fazendo o estresse hídrico, controlando a quantidade de águas e dando a quantidade de sol que ela precisa. Porém, aqui, essa minha melaco no verão, ela não vai ficar tão bonita quanto ela fica agora nesse período, quando o sol não está tão forte, quando nós temos o estresse do frio, e ela recebendo mas muito sol. Olha que coisa linda, né? Fica lindo, né? Não tem diferença, gente? Olha até o formato da folha, né? A folha fica mais robusta, uma folha que, né, dá para ver que é mais resistente. Muito lindo. E já me perguntaram se somente o frio deixa as suculentas coloridas. Gente, eu já tenho deixado isso nos meus vídeos bem claro, que não é só o frio. O frio, ele contribui para que elas fiquem coloridas numa coloração incrível. Gente, só você realmente vivenciando a coloração, né, do frio, do estresse do frio, para entender o que eu quero, né, o que eu sempre digo. Você pode sim ter suculentas coloridas o ano inteiro sem ter o frio. Você, né, fazendo todo o manejo certinho das suas suculentas, você vai ter suculentas coloridas o ano inteiro. Mas nenhum período do ano, nenhuma estação do ano vai dar a coloração incrível que elas ficam durante o inverno. Não existe, gente, não adianta. Por mais que vocês, eu tenho suculentas coloridas o ano inteiro.
beleza, você tem suculentas coloridas o ano inteiro e mora lá no norte, aonde é quente, parabéns, você tá de parabéns, você tá, né, fazendo o manejo correto, está cultivando as suas plantinhas da forma correta. Então, que legal, tá? Eu dou realmente o parabéns, porque não é tão fácil você deixar suas plantinhas coloridas, você tem que ter dedicação, você tem que saber fazer, né, o manejo correto. A gente tá sempre deixando dicas aqui para vocês, mas a coloração do inverno, isso aí, gente, nenhum estresse hídrico, nenhum produto químico vai dar para sua suculenta. O período do inverno, gente, eu confesso que é um período que eu não gosto muito. Mas nos últimos anos é o mais esperado do ano para mim. Gente, elas ficam muito lindas. Elas ficam, principalmente as equevérias, elas ficam mais compactas. Olha essa cor, gente. Ah, essa cor eu posso ter o ano inteiro? Pode, mas não com essa intensidade. Ela vai sim ficar colorida, mas não dessa forma. Isso aqui a gente não precisa, né, nem o estresse hídrico fazer. Ela vai ficar naturalmente somente com uma noite daí de um frio aí abaixo dos 10 graus aqui para nós no sul. Gente, ela já vai ficar assim maravilhosa. Essa aqui é a Echeveria Mina rubra, tá? Olha que linda! Ela fica colorida o ano inteiro, mas essa coloração ela só vai ter no inverno. O que eu quero deixar bem claro é isso. É natural, é o inverno que dá e elas ficam assim lindas. E o que faz com que as suculentas percam, gente, a coloração? Um dos fatores é o excesso de água. Se você regar demais, elas vão perder a coloração. As minhas suculentas que eu cultivo no tempo, além delas ficarem coloridas mais rápido e bem mais intensas, a coloração fica bem mais intensa do que as cultivo em local coberto, elas perdem também mais rápido. Por quê? Por causa da chuva. Como eu cultivo as que eu cultivo em local coberto, eu quase não molho. Então, a coloração vai ficar aí o ano inteiro, né? Um pouco não tão intensa quanto essas, mas vai ficar. Já que eu cultivo no tempo, como chove muito para nós aqui no sul, essa cor, gente, maravilhosa aqui, ó, infelizmente, né, conforme vai chovendo em demasia, elas vão perdendo. Então, né, o excesso de água, né, você regar demais, vai fazer com que você perca a coloração das suas suculentas. E suculentas cultivadas no tempo, sim, perdem a coloração mais rápido. O que eu posso fazer é colocar esse vaso, como que ele adquiriu essa cor maravilhosa, em local coberto. Porém, se eu fizer isso, gente, ela não vai ficar nesse efeito. Ela não vai ficar mais tão compacta, ela não vai ficar com as folhas tão durinhas quanto eu tenho aqui. E não adianta dizer que, né? Que eu consigo, que vai ficar. Sim, você consegue, eu também consigo, também vai ficar. Mas desse jeito aqui, não, gente. O que eu quero enfatizar para vocês é que o cultivo no tempo, ele é muito diferente para quem cultiva em local coberto. Quem já cultiva, que já tem experiência, há de concordar comigo. Dessa forma aqui, é só com muito sol no tempo, né? Elas pegando água da chuva, elas vão ficar assim. Olha que coisa linda. Essa é a Gemini Tenio, tá? A Echeveria Gemini Tenio, que eu tenho esse arranjo maravilhoso aqui, né? Que ele começou a se formar lá na primavera, estava bem verdinho. Eu não quis mexer, né? Olha que quantidade de brotos. Deixei e agora ele está nesse efeito deslumbrante. Outro fator que faz com que as suas suculentas não fiquem tão coloridas é a adubação. A adubação em excesso e se você adubar elas recentemente. Como aqui, gente. Aqui eu tenho um vaso com meu Sedum Alice Evans. Olha que coisa mais linda. Essa latinha, gente, veio lá da Gi, das suculentas da Gi. A Gi tem Instagram, onde ela vende e ela vende por encomenda. Se você quiser aí, ó, é só lá, né? Procurar a Gi no Instagram e fazer a sua encomenda com as latinhas dela. Olha que coisa linda. Eu tenho várias, gente, várias latinhas fofas dessa aqui no meu jardim. Então, aqui é o Alice Evans, né? Esses aqui, gente, são todos ponteiras que eu tirei da minha matriz. Então, a minha matriz está aqui, ó. Notem como ela está mais colorida. Tá vendo? Como as pontinhas estão bem mais coloridas? Por quê? Aqui é um vaso de barro,
Ah, o que aconteceu aqui também é que o substrato está mais, ele não está tão adubado quanto que eu fiz o replantio, que vocês viram ali. Isso fez com que elas crescessem mais lentamente, dá para ver que elas estão mais compactas, ó. Isso é tudo brotinhos novos, tá? Então eu fiz a poda aqui é a minha matriz, e replantei aqui nesse vaso. Fiz o replante aqui, então essas aqui são as ponteiras. Mas, gente, olha a quantidade de brotos. Isso é uma planta linda, gente. É uma planta maravilhosa que, assim, ela cresce muito. Uma planta vigorosa, maravilhosa, né? Para você ter aí no seu jardim, para quem gosta de vasos cheios, de plantas que crescem rápido. Então, aqui, né? Continuando na coloração. Então, um dos fatores que faz com que essa suculenta ela não esteja tão colorida é porque ela foi replantada recentemente. O substrato dela está bem adubado. Tá? Então ela cresceu mais vigorosamente, né? E não ficou tão colorida. Ela chegou a ficar colorida, tá vendo? Tá bem pouquinho ali, mas como nas últimas semanas tem chovido muito, ela já perdeu a coloração, né? O outro fator que eu falei para vocês, o excesso de regas. Então ela já perdeu. Aqui, como é um vaso mais antigo e esses brotinhos eles nasceram aqui no tempo, e como está em vaso de barro e o substrato ele não foi adubado recentemente, aquelas bolinhas ali são mais antigas, tá? No osmocote, tá, gente? Então ele tá aguentando mais a coloração, ó. Ela fica bem colorida, tá? Quanto mais o estresse essa planta passar e quanto mais sol, mais colorida ela vai ficar. Olha que legal. Outro ponto, gente, importante. O tamanho do vaso que você vai cultivar as suas suculentas. O tamanho do vaso também influencia e muito na coloração delas. Vasos maiores, vasos de plástico, vasos com bastante substrato, elas já vão demorar mais a colorir. Não que elas não fiquem coloridas, elas até podem ficar, mas não tão intensamente. Quanto menor o tamanho do seu vaso que você der para elas, mais coloridas elas vão ficar. Vasos de barro também, tá? Os vasos de barro também contribuem muito para que elas fiquem coloridas, tá? Os vasos de lata, gente, eu consigo, tá? Eu consigo deixá-las bem coloridas nos vasinhos de lata, porque além, né, deles serem pequenos, eu faço uma drenagem bem ampla, bem grossa, tipo metade da lata eu coloco o carvão picado, pedrinhas pode ser também o isopor picado, a argila expandida, tá? Então daqui para cima, ó, que eu vou colocar o meu substrato. Um substrato bem drenante, com pouca matéria orgânica. Isso também vai ajudar para que elas fiquem coloridas, tá? Ó, essas aqui, gente, são todas brotações, tá? Da Graptoveria Snow White, tá? Aqui, ó, coloquei as duas que eu tinha aqui dentro desse vaso, nesse vaso de barro aqui, gente, tá? E aqui, então, são brotações que saíram. Olha que coisa linda. Olha que colorida que elas estão. Então, ó, o vasinho, esse substrato aqui, ele é bem antigo também. Elas já estavam aqui nesse vaso em torno de uns 2 anos, tá? Então, elas estavam bem grandes, ó. Olha o tamanho que estavam. Eu retirei daqui e, ó, ali tá o tronquinho, tá vendo? Então, isso aqui são todas brotações novas. Olha que lindo. Outro ponto também, gente, bem importante é que quanto mais antigo o seu substrato, mais coloridas elas vão ficar. O substrato mais antigo, ele faz com que a sua suculenta, ela fique mais colorida. Um substrato mais novo, como eu falei para vocês antes, né? Deixa com que as suas suculentas, elas até podem ficar coloridas, mas vai demorar um pouquinho mais. Então, a falta, né, de nutrientes, um substrato mais pobre em nutrientes, faz com que sim, com que as suas suculentas fiquem coloridas. Então, né, eu quis enfatizar esses pontos, gente, porque são os pontos primordiais para deixá-las coloridas, tá? Então, sim, suculentas ficam coloridas o ano inteiro. Sim, você pode ter suculentas coloridas para quem mora em lugares mais quentes, mais para o norte do país. Sim, e sim, você vai terá suculentas bem coloridas, numa forma espetacular, numa forma assim, divina, gente, isso é maravilhoso. Eu gostaria que todos tivessem essa experiência de ver suculentas coloridas naturalmente pelo estresse do frio. Como eu falei, eu não gosto do frio, é um período do ano assim para mim
mais difícil. Eu gosto de calor. Não, aquele calor também é exagerado, né? Mas as estações para mim preferida é o outono e a primavera. Eu gosto muito. Mas não existe período do ano onde elas fiquem tão lindas, gente. Com uma coloração tão maravilhosa, tão marcante quanto o estresse do frio. O estresse do frio, assim, ele é realmente divino. Então, eu me despeço de vocês com essa coloração incrível do meu Graptopétalo Rose Queen, ou popularmente conhecido Sedum Crepúsculo. Olha que coisa mais linda, gente. Ele ficou meio até variegata. E essa cor é a cor do inverno. Eu posso até ter Sedum Crepúsculo colorido no verão, mas não deste jeito. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.